Você lembra do caso da jovem que caiu de um heliponto no fim do ano passado em Balneário Camboriú? Pois é, ontem, gente, jovens foram flagrados no mesmo local sem nenhuma proteção aparente. Grace Ciezemel está lá em Balneário Camboriú. Ô Grace, que história é essa, hein? O que está acontecendo nesse prédio aí? Porque parece que todo mundo, quem quer, entra nesse heliponto e coloca a própria vida em risco, hein? Pois é, Moisés, o heliponto desse prédio, né, o Condomínio do Sol, que fica aqui na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, que já foi palco de uma tragédia que aconteceu em dezembro do ano passado, ainda continua, né, recebendo pessoas para fazerem selfies no local, pessoas que se arriscam, que colocam a própria vida em risco para fazer fotos e para apreciar a vista desse local. Inclusive, a gente fala ao vivo aqui em frente do local onde esse acidente aconteceu em dezembro do ano passado, onde uma jovem, a Caroline da Silva de Oliveira, de apenas 22 anos, morreu ao cair do heliponto desse prédio do 25º andar, de uma altura aproximada de 70 metros. Na ocasião, ela estava com o irmão no heliponto do prédio, né? Foi numa noite de domingo, dia 8 de dezembro. E aí, segundo a polícia, ela teria se distraído, tropeçou no heliponto e acabou caindo. Inclusive, ela estava filmando nesse momento, momentos antes dela cair. Tem vídeos, né, que a gente inclusive mostrou aqui no Balanço Geral, que mostram ela filmando minutos antes dessa tragédia. O que acontece? Depois que esse caso aconteceu, né, um caso que deu muita repercussão, né, uma jovem que perdeu a vida, né, aparentemente por ter se distraído ao tirar selfies, muitas pessoas, né, falaram sobre os riscos das pessoas subirem até áreas como essa, e na ocasião, inclusive, eu conversei com o Corpo de Bombeiros, que me relatou que essas áreas, que são conhecidas como áreas de resgate aéreo, devem estar trancadas. Segundo o laudo dos bombeiros feito aqui no edifício na época e também após a Polícia Civil, né, detalhar como tudo aconteceu, essa porta que dá acesso ao heliponto, uma delas estaria destrancada. Então, a polícia ainda não concluiu o inquérito. Agora pela manhã eu conversei com o delegado responsável pelo caso. Eles me disseram que estão aguardando algumas documentações e alguns alvarás do condomínio para conseguir entender de fato o que aconteceu e ver se houve negligência por parte do edifício. A polícia trabalha, nesse caso, com a hipótese de morte acidental, afinal, a jovem teria assumido o risco ao subir nessa altura, né, num local que não tem qualquer segurança. Eu também entrei em contato hoje pela manhã com o advogado responsável aqui pelo condomínio para ver, né, o que eles tinham a dizer em relação a essas imagens que ganharam a internet, né, durante essa quarta-feira. E o que eles me relataram foi que o prédio está passando por algumas manutenções nos equipamentos de ar-condicionado. Para isso, um prestador de serviço foi contratado. Esse prestador estaria fazendo a descida e a subida aqui do edifício pela fachada. E aí, ele está fazendo, né, a descida e a subida, precisando, né, fazer essa manutenção. O que acontece? Segundo o condomínio, essas pessoas que aparecem nas imagens teriam se aproveitado em uma descida, né, desse profissional para acessar o heliponto do prédio, desrespeitando as placas de orientação que dizem que o local não deve ser acessado apenas em caso de emergência. Foi isso que o condomínio nos relatou. É claro, né, Moisés, que as pessoas, ao acessarem um local como esses, estão também assumindo o risco, porque já pensou tropeçar ali no local? Inclusive, na época, o delegado responsável pelo caso disse que a área ali é um pouco irregular, que acredita que foi por conta de um tropeço em uma área irregular ali que a moça acabou caindo. Então, fique esse alerta às pessoas que também não se arrisquem, né, Moisés? Porque a vida é muito mais valiosa que uma selfie. A gente segue acompanhando esse caso de perto e assim que tiver também a conclusão do inquérito, a gente traz as informações aqui no Balanço Geral. Grace, sabe o que falta? Falta um síndico responsável nesse condomínio aí, tá? Para acompanhar, se é o caso desse prestador de serviço, para o síndico acompanhar, abrir, destrancar a escada, o acesso ao heliponto, e aí sim, quando o prestador de serviço sai, o síndico vai lá e fecha. Até porque a criançada, a gente vê na imagem, está desfocada porque aparentemente são menores de idade. Mas tem cinco, e pelo que a gente pode ver, são adolescentes. Vão lá, né, querer aparecer na rede social, fazer aquela selfiezinha para ganhar like. Oh, meu Deus do céu, né? Colocando a vida em risco. Olha, mais uma vez, hein? Mais uma vez um flagrante no mesmo condomínio. Que falta de responsabilidade dos administradores desse condomínio. Fala, Grace.
Pois é, Moisés, você comentou sobre essas pessoas que subiram ao L ponto e segundo o condomínio também, eles já identificaram, né, os responsáveis e também, né, essas pessoas devem responder por isso, né? Segundo o condomínio, não deveriam ter acessado. O condomínio ainda disse que são pessoas, inquilinos, alguns estrangeiros, que talvez não tenham conhecimento das regras do condomínio. Mas como você falou, se tratando de um caso como esse, onde uma morte já aconteceu, também, né, o condomínio tem que prestar atenção e ficar de olho quando alguém vem prestar o serviço para que ninguém entre numa área tão perigosa como essa, especialmente crianças, né, Moisés? Verdade, Grace, obrigado pelas informações. Acessaram por culpa do condomínio que deixou aberto, né? Vamos dizer a verdade aqui. 991015372